Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais, relatos que aconteceram aí com os inscritos do canal, né? E inscritos também, seguidores aí das outras redes sociais. Já vou pedir aí vocês se quiserem me seguir nas outras redes. Os links delas estão todos aqui embaixo e também tem o link do e-mail. Se você tiver alguma história aí, um relato, quiser mandar aqui pra mim. Vou pedir vocês também, se gosta do canal, já deixa aí seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E o relato de hoje, ele não fala o que aconteceu ali na quaresma, mas eu acredito que tem tudo a ver com o tema quaresma. O nome desse relato é Mãe Cabra. Oi Mariana, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Júlia e não tem problema em falar meu nome. Se tiver outros nomes aqui, estarão trocados. Tenho 43 anos e a história que vou relatar aconteceu em minha família e até hoje não tenho muitas explicações. Eu tinha 14 anos na época e morava em uma fazenda no interior de Fortaleza, Ceará. Bem, não era uma fazenda, era mais um sítio, mas a gente chamava de fazenda. Morava meus pais, meu irmão mais novo, ele foi adotado, e eu. Isso é importante para a história, por isso aparentemente vou enfatizar aqui a questão da adoção do meu irmão. Alguém, decidiu que a nossa fazenda seria o melhor lugar para abandonar Mateus. Poucos dias depois que ele nasceu, minha mãe o encontrou e ativou nela um instinto maternal que só ela sabia possuir. Além disso, ela havia recebido a notícia de que depois de mim, ela não poderia ter mais filhos, apesar de querer muito. Mas por complicações no meu parto, ela acabou perdendo seu útero. Ter Mateus foi uma bênção para ela e para meu pai, que sempre quis um filho homem. Mateus sempre foi uma criança diferente. Não era a clássica criança que você via o tempo todo brincando com bolas, subindo em árvores e depois caindo sem pensar nas consequências. Ele era uma criança que gostava de desenhar e observar as coisas em seu redor. Era quieto. Ele observava tudo, mesmo que não entendia o que se passava. Ele era um pouco mais sensível ao mundo espiritual que os outros, e era por isso que ele não tinha amigos. Quando Mateus tinha 9 anos, ele descobriu, por causa de um acidente dos meus pais, que ele era adotado. Ele ficou muito chateado. Não que meus pais não planejassem contar a ele em algum momento. Eles só queriam esperar até que Mateus fosse um pouco mais velho, para poder explicar melhor a situação a ele. Os meus pais conversaram com ele, embora ele parecesse entender. Inicialmente estava bem com isso, mas pude perceber que houve uma ligeira mudança em seu comportamento a partir daquele dia. Fazia muitas perguntas sobre se um dia seus pais biológicos viriam buscá-lo, se ele teria que ir embora, ou se questionava muito porque seus pais o haviam abandonado, ou quem eram eles. Não tínhamos nenhum tipo de resposta para isso. E apesar de sermos os mais transparentes e claros possível com ele, Mateus parecia continuar um vazio. Mateus parecia continuar sentindo um vazio que não podíamos ajudá-lo, mesmo lhe dando todo o apoio possível. Depois de um tempo, já tinha passado uns 2 meses desde que Mateus descobriu tudo isso. Embora parecesse um pouco estranho, ele já quase não fazia mais perguntas e parecia estar melhorando. Era o começo de outubro, quando tudo começou. Meu pai chegou muito feliz na sua caminhonete e na traseira tinha uma cabra. Era uma cabra muito grande. Acho que nunca vi na minha vida uma cabra daquele tamanho. Algo nela não me agradou muito. Era a primeira vez que vi uma cabra de tão perto. Talvez seria isso. Bom, apesar de termos uma pequena fazenda, nunca tivemos cabras. Meu pai desceu animado, me contando que tinha comprado aquela cabra por
praticamente nada, um ótimo preço. E que quando criança ele bebia leite de cabra, que era uma delícia, e que agora nós beberíamos esse leite também. Fiquei muito animada com aquela cabra, mesmo estranhando o tamanho. Mas com a animação de meu pai, deixei meu desconforto com o animal em segundo plano. Pensei em beber o leite da cabra, que do jeito que meu pai falava parecia ser muito bom. Ele não nos deu muitos detalhes sobre de quem comprou, apenas nos contou o quão barato foi. Eles tinham vendido e que ele tinha feito um ótimo negócio. Ele preparou um pequeno lugar para ela nos fundos dos currais. Por algum motivo, ele não queria deixá-las com as ovelhas ou com qualquer outro animal. Ele disse que ela precisava de seu próprio espaço, segundo o que o vendedor havia lhe dito. Ela não se dava muito bem com os outros animais do antigo vendedor, e meu pai não quis arriscar. Depois de um tempo, voltei a sentir aquele desconforto do primeiro dia em relação àquela cabra, e foi aí que comecei a notar algo estranho. E diferente de mim, que senti uma certa repulsa pela cabra, Mateus ele parecia fascinado pelo animal, dizendo que era o animal mais lindo que ele já tinha visto e que ele amava os olhos da cabra. Ele ficou com ela mesmo depois que todos nós perdemos o interesse e continuamos nossas atividades. Segundo meu pai, não pareceu uma má ideia que ele ficasse com ela, pois durante todo esse tempo, desde que Mateus soube da sua adoção, ele ficou muito quieto e desde que aquele animal chegou, ele parecia ter recuperado aquele brilho que ele havia perdido. Então meu pai, vendo que ele estava melhor, decidiu deixá-lo ficar lá no curral com ela o tempo que quisesse. E ele passou um bom tempo. Ele passou um bom tempo com aquela cabra. E quando chegou a hora do jantar, percebemos que Mateus ainda não havia entrado em casa. Meu pai disse que eu deveria ir chamá-lo e dizer que já era a hora do jantar e que era para ele deixar o animal descansar. Obviamente eu fui, porque mandaram. E quem foi criado igual a mim, só obedeciam. E quem foi criada igual a mim, sabe que é só obedecer sem questionar nada. Mas quando cheguei mais perto de onde a cabra deveria estar, ouvi primeiro a voz do Mateus, nada estranho, que parecia estar rindo e conversando com alguém. E o estranho é que eu vi alguém responder a ele. Era completamente impossível que Mateus estivesse imitando outra voz. Até pensei ser minha mãe, já que a voz era feminina. Só que ao chegar mais perto, notei que não tinha ninguém lá, a não ser ele e a cabra. Corri com medo e entrei na cozinha e lá estava minha mãe. E mais uma vez tive certeza que não era minha mãe lá. Ela me perguntou pelo Mateus. E eu disse que não tinham chamado e contei para minha mãe o fato. Ela disse ser bobagem e que eu fosse chamá-lo imediatamente. Então eu fui outra vez, mas assim que cheguei, não ouvi mais conversas e percebi que onde eles estavam era apenas Mateus e a cabra. Perguntei-lhe com quem ele estava falando antes, mas ele me garantiu que não estava falando com ninguém, que apenas observava a cabra. Fiquei um pouco confusa, mas deixei para lá, pensando que talvez ele usando outra voz para me assustar. Então, muito irritada, eu disse para ele parar de brincadeira e ir embora, para deixar o animal quieto e que era hora de jantar, e depois ele tinha que ir dormir. Ele insistiu em ficar mais um tempo com a cabra, mas eu sabia que meu pai ficaria chateado comigo se eu não voltasse para casa com ele. Ele não queria sair de lá de jeito nenhum, e eu praticamente o arrastei para fora daquele curral naquele dia. Durante o jantar, Mateus não conseguia parar de falar daquela cabra, que ele chamou de Lupe, apelido para Guadalupe. Segundo ele, esse era o nome dela. Ele disse que ela era muito inteligente e que era, sem dúvida, especial, tanto para meu pai quanto para nós. Nós prestávamos muita atenção em tudo que ele estava dizendo.
Afinal, depois que descobriu que foi adotado, ele quase não conversava assim. E mesmo cansados, porque o dia foi muito puxado, quem tem sítio e fazenda vai entender. Nós estávamos felizes em ver que Mateus estava falando e parecia feliz novamente. Meus pais não estavam muito interessados no comportamento de uma cabra velha, mas mesmo assim escutaram ele com muita atenção. Na noite seguinte, começou a ficar um pouco mais estranho. Não só Mateus estava com aquela cabra novamente o dia todo, mas também naquele dia uma de nossas éguas deu à luz. Meu pai e eu estávamos acordados desde manhã bem cedinho, porque essa égua ela teve alguns problemas e tivemos que praticamente fazer o parto à força. E no momento que tudo estava fora de perigo e conseguimos salvar a mãe e o potro, estávamos cansados e pronto para ir para casa quando percebemos que Mateus estava a caminho do curral. Meu pai ficou muito irritado, era tarde e Mateus já deveria estar dormindo. Ele não tinha permissão para sair de casa, muito menos ir ao curral naquele horário da noite. Chamei seu nome pelo menos 3 vezes, sem que Mateus sequer virasse. Ele continuou andando em direção ao curral. Corremos em sua direção para tentar alcançá-lo. Quando o alcancei e olhei nos seus olhos, vi que estavam vazios. Posso jurar, eles estavam completamente vazios, mesmo com a impressão de que ele se afastava um pouco. Mas quando meu pai o alcançou e viu que seus olhos estavam realmente vazios, ele disse para não ter medo e que Mateus era sonâmbulo. Foi estranho para mim, porque ele nunca tinha sido sonâmbulo e não fazia sentido que durante aquela noite ele apresentasse esse sonambulismo. Mateus parecia estar hipnotizado e querer continuar o caminho ao curral a todo custo, mas meu pai não permitiu. O pegou no colo e o carregou de volta para casa. Ele me pediu para trancar a porta só para ter certeza de que ele não sairia novamente. No dia seguinte de manhã, parecia que Mateus não se lembrava de nada sobre ter saído ou querer ir para o curral altas horas da noite. Meu pai tinha a explicação perfeita, era sonambulismo, e sugeriu que Mateus trancasse a porta do quarto antes de dormir só por precaução. Naquele dia havia aulas e ele não podia ficar com a cabra o dia todo, mas não o impedi de falar durante todo o caminho até a escola sobre o quão inteligente era aquele animal. Essa foi a primeira vez que ele mencionou que a cabra podia falar. E que ela disse que gostava muito da cor rosa e queria um vestido cor-de-rosa. Eu ri muito, pensei que era apenas algo em que ele queria acreditar. Eu lhe assegurei que cabras não falam e muito menos usam roupas, e nem vestidos. Mas ele insistiu que ela mesma havia lhe dito e que ela havia sido muito clara sobre querer um vestido. Na verdade, não fiquei muito surpreso com o que ele me disse, afinal Mateus sempre fazia isso. Falar coisas difíceis de acreditar, e achei que seria mais uma de sua imaginação fértil. Presumi que era o caso. No final do dia, eu até tinha esquecido dessa conversa que tivemos sobre a cabra querer roupas, mas assim que chegamos da escola, a primeira coisa que Mateus fez foi correr para o curral para dizer oi a Lupe, a cabra. Não me pareceu um problema para mim. Afinal, meu pai disse que estava tudo bem ele passar um tempo com aquela cabra, já que estava lhe fazendo bem, desde que não negligenciasse sua lição de casa. Isso começou a se tornar um problema, pois depois de algumas semanas, quando Mateus não apenas negligenciava sua lição de casa, mas a cada momento que ele não estava na escola ou dormindo, ele queria estar com aquela cabra. Quanto mais o tempo passava, as coisas ficavam muito mais estranhas. Ele não apenas passava cada minuto do dia com aquela cabra, mas também começava a dizer coisas estranhas, coisas que ele disse que a cabra estava lhe dizendo.
Segundo Mateus, a cabra dizia que seus pais biológicos a enviaram lá para cuidar dele, ou que ela conhecia seus pais de verdade e que um dia, quando ele estivesse pronto, ela o levaria até eles. Tudo o que eu conseguia pensar toda vez que Mateus mencionava algo assim para mim era aquela voz que eu ouvi na primeira vez que fui buscá-lo no curral. Não pude deixar de lembrar dela toda vez que ele dizia que tinha falado com a cabra e que ela queria um vestido rosa. Ele não só me contou, como também me pediu dinheiro e pediu dinheiro aos meus pais para comprar aquele vestido. Meus pais não lhe deram o dinheiro e disseram que animais não usam roupas. A única coisa que Mateus começou a fazer foi juntar seu próprio dinheiro para, segundo ele, comprar para a cabra um lindo vestido rosa. O que era a menor de nossas preocupações na época. Ele começou a se comportar de uma forma rude com a gente, reclamando e dizendo que não podíamos dar ordem a ele, porque não éramos sua verdadeira família, que a cabra sim era a família dele, e ela levaria para seus pais verdadeiros. Presumimos que isso tinha a ver com o que ele havia descoberto alguns meses antes sobre ser adotado. E como meu pai não acreditava em terapia ou nada do tipo, nunca foi uma opção para eles encaminhar Mateus a um psicólogo. Como eu disse antes, Mateus não só passou a se comportar de forma rude, como começou a deixar de lado seus deveres de casa, tanto da escola quanto as atividades na fazenda. E isso deixou meu pai muito chateado. Farto de toda aquela situação, ele o proibiu de ir ver aquela cabra. Apesar disso, Mateus se aproveitava de qualquer descuido de qualquer um de nós para ir ver ela e passar horas lá até ser descoberto. Lembro-me de uma noite em particular em que comecei a sentir que talvez Mateus não pudesse ser um único problema e que aquela cabra tinha algo de muito estranho nela. Já era por volta de meia-noite, meus pais já estavam dormindo e eu tinha ficado acordado até tarde, lendo um livro, já que era trabalho para a escola. Eu estava prestes a adormecer, mas resolvi ir no banheiro primeiro. Quando estava prestes a voltar do banheiro para o meu quarto, ouvi aquela voz novamente. Aquela voz que eu escutei lá no curral no primeiro dia quando aquela cabra chegou. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas não precisei, porque estava claro que ela estava cantando um tipo de canção de ninar, que parecia ser cantada muito docemente. Fiquei muito surpreso, ainda mais porque percebi que de onde vinha aquela voz era lá do quarto do meu irmão. Comecei a andar bem devagar para não ser ouvida. Eu queria saber de uma vez por todas de quem era aquela voz. E quando eu já estava do lado de fora do quarto dele, levei alguns segundos para ter coragem de abrir a porta. Mas eu consegui abrir bem devagarinho para que ninguém percebesse e vi que meu irmão estava deitado em sua cama. Acho que estava dormindo. E foi aí que vi o que emitia aquela voz. A voz que estava sendo cantada vinha daquela cabra que estava dentro do quarto do meu irmão. Me apavorei e aquela cabra me olhou nos olhos. Saí correndo e chamei meu pai. E disse que a cabra tinha saído do curral. E estava no quarto do meu irmão. Eu gritava. Meu pai não acordava. Era impossível. Eu sacudia. Tentei acordar minha mãe também. E nenhum dos dois acordaram. Acabei desistindo. Sentei nos pés da cama dos meus pais. Escutei barulhos de casco em direção à cozinha. E a porta batendo em seguida. Adormeci ali, depois de algumas horas, e de manhã minha mãe me acordou, me perguntando por que eu estava ali. Eu disse que tive um pesadelo, pois se contasse o que havia me ocorrido, eles não acreditariam em mim. Seria o melhor para todos. Levantei, assim que saímos, percebi que a cabra havia retornado ao seu lugar, o que me fez reconsiderar se o que eu tinha visto naquela noite
realmente foi real ou apenas minha imaginação. O dia passou normal. Mateus, como sempre, queria passar o dia todo com aquela cabra. E queria que todos nós também passassem algum tempo com aquele animal. Ele quase sempre nos contava coisas sobre ela e coisas que ela dizia. Já à noite, depois de algumas horas do jantar, eu disse a ele que teria que dormir, pois meus pais já estavam deitados e eu estava terminando a lição para dormir. Ele mesmo, resmungando, foi se deitar e eu fiquei por um tempo acabando a lição. Depois de uns minutos, ouvi uma conversa e achei até que fossem meus pais, até que prestei um pouco mais de atenção. E era aquela voz, novamente. Aquela voz doce que, apesar de ser tão doce, me assustava muito. Levantei devagar da mesa e fui em direção àquela voz. E ela vinha do quarto do meu irmão. Já na porta, pude ouvir que aquela voz dizia algo sobre o vestido cor-de-rosa. E meu irmão lhe respondia que o compraria no dia seguinte, ao que essa mesma voz lhe respondeu que tinha certeza de que seria lindo e que ela adoraria usá-lo. Ai, gente, credo. Olhei mais de perto e vi a cabra novamente na beirada da cama dele. Me assustei e acabei fazendo barulho, pois caí para trás. Acho que fiz muito barulho. Talvez uma parte de mim não quisesse ver o que eu tinha acabado de ver lá. E eu não queria chamar a atenção deles. Meus pais vieram ao meu encontro e quando olhei novamente para dentro do quarto, vi meu irmão, que estava sentado sozinho na cama e a janela que dava para o lado de fora estava aberta. Meus pais me perguntaram o que aconteceu, que eu estava caída no chão. Eu apenas disse que me desequilibrei e caí. No dia seguinte, minha mãe amanheceu muito indisposta. Nunca vi assim, a ponto de ficar na cama a maior parte do dia. E disse que estava sentindo uma angústia e que não era para mim e nem o Mateus irmos à escola aquele dia. Mateus ficou indignado. Disse que ia sim, que tinha algo importante para fazer. Ela não discutiu. Eu fiquei em casa ajudando meu pai nas tarefas da fazenda e ele foi para a escola. Eu conversava muito com meu pai sobre vários assuntos, tentando esquecer de tudo que vinha me acontecendo. Foi quando eu já estava dentro de casa e olhei pela janela. Eu vi algo que não consegui esquecer até hoje. Meu irmão estava chegando da escola de mãos dadas com uma mulher usando um vestido rosa. A primeira coisa que eu pensei quando vi aquilo foi que era minha mãe, mas quando olhei um pouco mais de perto, percebi que não era, pois aquela mulher era enorme. Ela também andava de um jeito estranho. De longe eu não conseguia vê-la muito bem, mas eu quase podia jurar que sua cabeça era estranha. Algo em mim disparou todos os meus alarmes, pois eles estavam caminhando em direção aos limites da nossa propriedade, quase entrando em uma pequena mata. Sim, aqui no Ceará tem esse tipo de vegetação também, não é só a caatinga, como muitos acham. Essa mata era muito suja, mato alto, nunca havíamos entrado lá e nossos pais nos proibiam, dizia que poderia ter cobras e outros bichos que não iríamos gostar de encontrar. Depois voltei a focar naquela mulher novamente e olhei aquele lindo vestido rosa. Sim, era muito bonito mesmo. O problema foi quando eu olhei para cima e vi que a cabeça não era a cabeça de um ser humano, porque embora o corpo fosse de uma mulher, a cabeça ainda era de uma cabra. Sim, de uma cabra. Nessa hora, mesmo com medo, saí correndo e gritando para que Mateus se afastasse daquela coisa e voltasse para casa. Ele parecia não me ouvir, parecia estar hipnotizado. Olhei para o lado e vi que meu pai estava correndo em minha direção. Aparentemente, ele também tinha visto aquela coisa.
Ele gritava o nome do Mateus para ele sair de perto daquilo. Meu pai passou correndo por mim e começou a se aproximar deles. Então aquela mulher cabra pegou meu irmão no colo e sumiu em questão de segundos para dentro daquela mata. Eu já não conseguia mais vê-los. Fiquei lá parada, olhando para a mata, e meu pai, desesperado, gritando. Aquela coisa sumiu, sem deixar rastros, ou algo parecidos. Simplesmente a terra tinha apenas engolido ou apagado qualquer evidência de rastros. Minha mãe veio desesperada e sem entender o que tinha acontecido. Nós ligamos para a polícia, nem meu pai e nem eu pudemos contar à polícia o que vimos. Meu pai me pediu para não contar, porque eles não acreditariam e ainda nos chamariam de loucos. Procuraram meu irmão por dias, mas nunca o achamos e ele nunca voltou. Nós nunca tínhamos visto algo semelhante ao que aconteceu. Depois disso, contei tudo o que presenciei a meus pais. Eles me advertiram, dizendo que eu deveria ter os alertados, mesmo que parecesse loucura. Meu pai foi até onde tinha comprado aquela cabra e a família que morava lá tinha desaparecido. Ele não encontrou ninguém. Acho que tinham mudado e não podemos saber mais sobre aquela maldita cabra que levou meu irmão embora. Se meu pai não tivesse presenciado aquilo, acho que eu não acreditaria, acharia que era alucinação da minha cabeça. Minha mãe, depois de um tempo, caiu em depressão, foi definhando até falecer. Ficamos só eu e meu pai. Depois que Mateus desapareceu, minha família, antes feliz, agora estava toda arruinada. Depois de muitos anos, meu pai também veio a falecer e eu não tive vontade de continuar lá. Vendi tudo e me mudei para a capital de Fortaleza, onde vivo até hoje. Me casei, sou mãe de 2 princesas que também te ouvem. Meu esposo tem medo do sobrenatural. Mas depois que ele ouviu o relato da mulher cabra, eu acabei contando esse ocorrido para ele e ele me convenceu a lhe enviar, já que ninguém sabe desse fato, a não ser você agora, meu esposo e eu, pois eu nunca tive coragem de contar a ninguém, com medo de ser julgada, taxada de louca, e agora conto para você e seus inscritos. Me senti à vontade de escrever, já que sei que você leva a sério o sobrenatural e já passou por algo também. Desculpa pelo texto longo e os erros que nele possa conter. Tentei escrever da forma mais fácil de você entender. Muito obrigada, um abraço para você e para todos que seguem o canal Sobrenatural. Lhe desejo muito sucesso para você e para o canal, sempre. Eu que agradeço por você ter enviado a história e pela confiança também, né, de deixar eu contar ela aqui no canal. Muito obrigada, né, e eu acredito sim, o sobrenatural existe. Eu já vivenciei nada comparado a isso aqui, mas pequenos casos, né, eu tô trazendo algumas coletâneas da minha família aqui, e são assim, coisas que muitos realmente não acreditam, falam que a gente é louco ou algo do tipo. Mas o importante é que a gente sabe o que a gente viu, o que a gente presenciou. E, gente, que loucura essa questão aí do Mateus, né, o irmão dela. Ele era adotado, ele apareceu lá do nada. E depois o pai lá, tipo, comprou uma cabra muito barata, né, de uma família. E assim que ele viu essa cabra, ele já ficou todo empolgado. E desde o primeiro dia ele diz que a cabra conversava com ele. Inclusive a moça que ela chegou a ouvir lá no primeiro dia, diz ela que era uma voz feminina, muito doce. E por mais que seja um fato surreal aqui, isso realmente fez lembrar um pouco do relato da mulher cabra. Eu vou tentar deixar o card dele aqui em cima. Só que assim, tem algumas diferenças, né? Porque na mulher cabra, a mulher se transformou, né, na frente lá do senhor, né? Ela virou praticamente uma cabra ali na frente dele. E essa, né, ela além de conversar com o rapaz ali, com o Mateus, ela falava que era enviada ali da família dele, queria levá-lo para a família dele. Cara, parece que é algo assim do outro mundo, não é do outro mundo,
Mas eu falo assim, é algo do, sei lá, do inferno, algo do tipo, uma coisa muito sombria mesmo, que eu acredito, se eu tivesse vivenciado isso aí, eu teria medo até hoje, né, que nem ela fala aqui, que não tem explicações e realmente não tem nenhuma explicação. E esse ser ali, essa cabra, né, ela virou ali gente, né, gente entre aspas, né, porque o corpo era de uma mulher e realmente ele comprou o vestido rosa que ela queria, né, e levou ele embora ali. E ele comprou ali o vestido rosa que ela tanto queria, e por mais que o corpo fosse de mulher, a cabeça era de uma cabra, e aquilo levou ele embora, sumiu sem deixar rastros. O pai procurou, foi chamado a polícia e ele desapareceu e até hoje nada. Então, gente, assim, são fatos do sobrenatural que eu acredito sim que existe, porque tem muita coisa, como eu sempre falo, que tem muitas coisas entre o céu e a terra que a gente não conhece, e eu acho que eu nem quero conhecer, pra falar a verdade pra vocês. Mas esse foi o relato de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí pela iluminação, que não ficou muito legal. Peço a você também, se gosta do canal, já deixa aí seu like, compartilhe os vídeos com os amigos e se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma história parecida com essa, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E só quero lembrar vocês que essas histórias que eu conto aqui são de inscritos e cabe a vocês julgar se é real ou se é ficção. Eu acredito em todas, não julgo ninguém, porque eu sei que sobrenatural existe. E é isso, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!